dizer a você que Deus é bom. Deus é bom. Estamos debaixo do favor do Senhor. Repouse, descanse nos braços daquele que cuida de cada um de nós. O Pai sabe cuidar de cada um de nós. Nos atentemos para a sua palavra. Vivamos na fé no Filho de Deus, no Filho de Deus. E que noite especial, noite fria, para tomar um café com leite, um cafezinho, um cappuccino, um chá, e juntamente conosco, ouvindo uma palavra de Deus, cantando louvores ao Senhor. Que maravilha, que coisa maravilhosa, que coisa linda, como cantamos aqui hoje. 2 Samuel capítulo 9, diz assim: E Davi disse: ainda há algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas? E havia na casa de Saul um servo, cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: Tu és Ziba? E ele disse: Teu servo é ele. E o rei disse: Não há mais nenhum na casa de Saul, para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho, que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: Onde está ele? E Ziba disse ao rei: Eis que está na casa de Maquir, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo, e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse a Mefibosete, e ele respondeu: Eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: Não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: O que é o teu servo, para que olhes para um cão morto como eu? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse: Eu dei ao filho do teu mestre tudo o que pertenceu a Saul e a sua casa. Portanto, tu e os teus servos cultivareis a terra para ele, e tratareis os frutos, para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer. Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão sempre à mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Parte final do versículo 11 diz assim: Ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Graças a Deus. Queridos, nós estamos debaixo do favor do rei. Esta história é uma história muito linda e comovente. A Bíblia diz que Davi foi à casa e procurou por algum herdeiro de Saul,
a fim de mostrar a eles a bondade do Senhor. E quando ele chega naquele lugar, ele se aproxima do lugar, ele encontra Ziba, que era servo de Saul, e Davi pergunta a ele se ainda havia alguns dos filhos de Saul ou a sua descendência, para que ele, Davi, pudesse abençoar. Foi aí que Ziba se lembrou que ainda havia um filho de Jonatas, mas que morava muito longe, distante. Ele era de Lodebar, e o seu nome, um nome diferente, Mefibosete. Você já viu alguém com o nome de Mefibosete? Eu nunca vi antes um nome como esse. É um nome diferente, para nós não é habitual. Quem é este homem? Este homem, um rapaz, era filho de Jonatas. E quando Davi visita esta turma, este clã, Davi disse: eu mostrarei a bondade do Senhor para com a casa de Saul e por causa de Jonatas. Davi não foi ali por causa de Saul, embora ele tinha respeito por Saul. Davi tinha tanto respeito por Saul, que mesmo Saul sendo um dos piores reis que Israel já teve, Davi reconhecia a graça de Deus sobre Saul. Davi reconhecia a posição de Saul como rei e nunca lhe intentou tocá-lo. E Davi agora está ali para abençoar a descendência, por causa de Jonatas. E quem era Jonatas? Jonatas era amicíssimo de Davi. Havia uma ligação muito forte com Davi e Jonatas. E Davi se lembrou do seu amigo, do seu velho amigo Jonatas, e disse: eu quero abençoar esta família. Eu quero trazer algo especial sobre esta casa. Quando se lembraram que ainda havia um descendente, este homem chamado Mefibosete, ele era aleijado, ele tinha os seus pés atrofiados, porque um dia a sua babá, fugindo de Jerusalém, a fim de se esconder, o menino ainda bebê, o Mefibosete ainda bebê, naquela correria para fugir, ela deixa o menino cair, e ao cair no chão, ele sofre fraturas nos pés, e agora, escondido, fugido, ele passa os seus dias distante, em Lodebar. Lodebar. Onde era Lodebar? Lodebar era uma terra distante. Lodebar significa lugar sem pasto, terra seca. Este menino, Mefibosete, era filho de rei. O seu avô Saul era rei. Ele vinha de uma descendência, de uma realeza. Ele vinha de uma hierarquia de homens
homens importantes. Ele fazia parte desta realeza e quem sabe não seria também futuramente um dos reis de Israel. Ele era rei, mas do dia para a noite, tudo mudou. O menino que talvez seria o sucessor do avô, teria prestígio e honra, agora ele cai, fratura os pés, fica aleijado e precisa fugir para um lugar longínquo, para uma terra distante, Lodebar, lugar sem pasto, terra árida, terra seca. Tudo mudou. Algum momento da vida, parece que as coisas mudam repentinamente. O menino, que a princípio estava talvez cotado para ser rei, agora está em uma terra distante, esquecido de todos. De uma hora para outra, tudo mudou. Você já viveu este momento de uma mudança repentina? Talvez isso tenha um pouco a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje. Covid-19 chegou e repentinamente mudou toda a nossa rotina. Nós tínhamos liberdade de ir e vir, agora estão querendo tirar até a liberdade que a Constituição nos garante, que é o direito de ir e vir. Mas não bastasse isso, eu nunca imaginei que no Brasil nós pudéssemos sair às ruas de máscara. Parecia que isso acontecia apenas nos países asiáticos, não no Brasil. E de repente, do dia para a noite, as coisas mudaram. Mudou a nossa rotina, mudou a dinâmica, mudou os processos, mudaram-se os processos, a maneira de trabalhar mudou, muitas pessoas trabalhando em casa, muitas pessoas com medo de sair na rua, pessoas assustadas, e repentinamente o mundo está vivendo uma pandemia. Então não é diferente a nossa realidade com a realidade de Mefibosete. Ele viu tudo mudar repentinamente. Como é duro e difícil quando as pessoas estão em um patamar, em uma posição, e de repente tudo muda do dia para a noite. Quantas famílias que estavam sorrindo num jantar, no almoço, e no outro dia viu a casa ruir. Quantas pessoas partiram por conta dessas mudanças que vêm ocorrendo no mundo. Este homem, naturalmente, ele continuaria a trilhar o caminho da realeza. Ele se tornaria rei, possivelmente. Ele era da linhagem, ele era neto de rei. Ele conhecia mesmo desde pequeno o palácio, o que era de fato estar em uma família real.
e de repente, os seus pais morrem, tudo acaba, ele sofre uma fratura nos pés, tudo acaba, e ele precisa ir para um lugar longínquo, ele vai para Lodebar. Lodebar é uma terra seca, um lugar de silêncio. Lodebar é um lugar onde não há pastos. Agora aquele menino está em Lodebar. Onde fica Lodebar? Lodebar fica num lugar muito distante, em uma terra pouco conhecida e desvalorizada, porque lá não há pastos. Significa que a terra é árida, e este homem, Mefibosete, agora está escondido, e Davi disse: traga-o aqui, porque a bondade do Senhor será ministrada sobre ele, o favor do Senhor será ministrado sobre ele. E quando Mefibosete chega diante de Davi, a Bíblia diz que ele se prostra, e ao mesmo tempo ele olha para Davi, vendo, ele indaga por que Davi quer fazer o bem a ele, e mostra todo o seu estado de espírito, a ponto de dizer a Davi: que valor há, que valor tem um cão como eu? Este homem está numa situação tão deplorável, com a sua autoestima lá embaixo, a ponto de olhar para Davi diante da bondade de Deus e dizer: quem sou eu? Por que você quer fazer o bem a mim? E ele se considera como um cão. Mas Deus é maravilhoso. Deus é um Deus misericordioso. A Bíblia diz que Ele é compassivo e bom. Isto mesmo, Deus é compassivo e bom. E Davi disse a ele: certamente mostrarei bondade por causa de Jonatas. E por que Jonatas? Porque Jonatas era amicíssimo de Davi. Eles eram amigos inseparáveis. Em outras palavras, filho, Mefibosete, o seu pai morreu, mas você tem uma herança, e eu vou restituí-lo. Você terá direito a tudo que era do seu pai. Você terá direito a tudo que era do seu avô. Ah, queridos, este texto é comovente, porque Lodebar é o lugar do esquecimento. Lodebar é o lugar da solidão. Lodebar é o lugar onde os pastos não produzem. É terra seca. Lodebar é o lugar da rejeição. Lodebar, Lodebar, onde está o moço, o menino, o rapaz? Está em Lodebar. Deus é tão maravilhoso.
Deus é tão tremendo que mostra a sua bondade sobre nós, o seu favor sobre nós. E Deus não queria que alguém que não tem voz, alguém que está agora coxo, com atrofia física, ficasse no esquecimento. Você não cairá no esquecimento aos olhos do Pai. Deus não se esquecerá de você. Deus não se esqueceu de você. E Davi está convicto que a bondade de Deus que há nele se manifestará na vida deste homem, Mefibosete. Mefibosete. Agora, o que é que Davi faz? Davi diz assim: agora tu comerás pão à minha mesa continuamente. Aleluia. Aleluia. Tu comerás pão na minha mesa continuamente. Comerá pão sempre à minha mesa. Final do versículo 11, do capítulo 9 de 2 Samuel. Ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Ah, que coisa linda. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está manifestando o amor do Pai. É o amor do Pai que nos faz ter compaixão. É o amor do Pai que nos faz estender as mãos. É o amor do Pai em nós que nos faz ver o outro diferente. É o amor do Pai que nos torna solidários. Quem não ama, não conhece o Pai. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Quem não ama, não conhece o Pai. E Davi disse: eu tratarei como um filho do rei. Ele sentará à minha mesa, a mesa real, todos os dias da sua vida. Queridos, isto sintetiza o Pai eterno, o Pai celestial. Isto tipifica Deus em nós. Nós estávamos em Lodebar, no silêncio, sem voz, sem alegria, sem compaixão de ninguém. Perdemos tudo, perdemos a honra, perdemos a dignidade, o pecado nos destruiu. Mas o Pai mostrou tanto amor por nós, que nos resgatou, quando nós estávamos escravizados pelo pecado, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Ele foi, nos abraçou, demonstrou o seu amor por nós, nos deu um banho, lavou-nos por dentro e por fora, e disse: filho meu, agora eu dou um banho em você com o meu sangue, eu vou te remir, eu te perdoo, e agora eu te convido para sentar à mesa comigo. Isto tipifica Jesus em nós. Lodebar,
é um lugar sem vida, é um lugar que ninguém gostaria de ir. Onde é Lodebar? Lodebar é uma cidade boa? Não, senhores. Lodebar é uma cidade que produz frutos? Não, senhores. Lodebar é um lugar onde não há pasto. Lodebar é uma terra seca. E o Senhor vem através de Davi e manda buscar lá em Lodebar o improvável. Ele era coxo. Quem vai olhar para um coxo, já que naquele tempo qualquer problema na condição física do cidadão, do ser humano, era uma discriminação total. Quem é Mefibosete? Ele é aleijado. E quando Davi ouve que ele era aleijado, que tinha os seus pés atrofiados, Davi diz: manda trazê-lo, porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para dentro de nós, para o nosso coração. Lodebar é o lugar do silêncio, mas não é aquele silêncio quando você para orar, para refletir, não. Mas é o silêncio de não ver, de não ouvir o eco da sua própria voz. E o Senhor mandou buscar em Lodebar um homem, aos olhos da sociedade da época, um homem desqualificado, sem virtude nenhuma. O seu nome? Mefibosete. Eu amo isso. Esta narrativa bíblica que diz que Deus tira o homem, o pobre, o necessitado do monturo e faz se assentar entre os príncipes. Este é o nosso Deus. Ele tira o homem dos lugares improváveis e faz como Ele quer, e trabalha como Ele quer, porque Ele nos ama. Lodebar é o lugar da reprovação e da provação. Lodebar é onde nós não somos vistos. Lodebar é o lugar onde nós não somos mais o mais inteligente da turma. Lodebar é o lugar onde nós não tiramos as melhores notas. Lodebar é o lugar onde não somos o melhor aluno. Lodebar é o lugar onde não temos tanta capacidade como os demais. E é de Lodebar que Deus tira Mefibosete. Me arruma uma cadeira, por favor. Que Deus tira Mefibosete. E agora, Mefibosete, vem aqui, por favor, irmão. Mefibosete, sente aqui, por favor. Não sei se vai ser possível vocês verem. Agora Mefibosete, que estava em Lodebar, é convidado pelo rei a comer pão
a comer do melhor, a ser tratado como filho do rei, todos os dias, no palácio real. Mefibosete, lá de Lodebar, agora ocupa um lugar especial no palácio real. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. É a bondade de Deus sobre nós, queridos. É o carinho de Deus. É o Deus que reescreve a história. É o Deus que reescreve o nosso contexto de vida e nos dá uma nova história, nos dá um novo modo de ver e de viver a vida, que nos faz olhar pela perspectiva do céu, do trono de Deus. Ele é capaz de fazer isto, de reescrever a história, desde que você não queira fazer a história do seu próprio jeito, mas permita que o Pai faça a sua história, porque Ele tem o melhor jeito para cada um de nós, Ele tem a maneira certa para cada um de nós. Lodebar não é mais o problema, Lodebar não é mais o tempo da escassez, Lodebar não é mais o tempo do choro, Lodebar ficou para trás. Um novo tempo o Senhor trouxe para Mefibosete. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Uma nova história Deus tem para você. Lodebar ficou para trás. Creia e confie que de Lodebar o Senhor tira um homem improvável e faz este homem se assentar na cadeira real, no palácio, e todos os dias ele sentaria à mesa junto com a família real, porque este é o nosso Deus, que não faz acepção de pessoas, mas que em tudo nos ouve e nos vê, e é fiel e generoso para cuidar de cada um de nós. Continue debaixo do favor do Rei. Aleluia.
Glória a Deus. Eu tenho certeza que você desfrutou destes momentos maravilhosos que passamos juntos, louvando, adorando, orando e ouvindo uma palavra do trono de Deus. Eu desejo a você uma noite abençoada, uma semana abençoada, de muitas boas notícias para todos nós. Que o Senhor te abençoe, que a paz do Senhor, aquela que excede a todo entendimento, esteja presente na sua casa, no seu coração. Deus te abençoe, queridos. Lembrando que terça-feira estaremos de volta na nossa live às 20 horas. Estaremos com um tempo também muito especial com a equipe do Projeto Amar da nossa igreja, as professoras que trabalham aqui com a escola dominical. Fique conectado, continue conectado. Breve tem muitas novidades para todos nós, principalmente para as crianças. Até mais, Deus te abençoe, uma feliz noite.